Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. E nesse vídeo estarei fazendo mais uma leitura de mãos de um determinado consulente homem, ok? Vamos lá, amigo, preste bem atenção à leitura de suas mãos. Suas unhas, vou começar por elas. Suas unhas são pequenas e arredondadas, significa que falta praticidade na sua vida. Você é pouco prático, ok? Fique atento a isso. Suas mãos são compridas, seus dedos são compridos. Isso significa que você é um pouco desconfiado, não é mesmo? Você desconfia um pouco das coisas, um pouco das pessoas, às vezes, né? Os seus dedos, como eu já disse, são compridos, bonitos e quase não tem nodosidade. O que é que isso significa? Que o seu lado mental, intelectual, o seu lado místico, o seu lado religioso ou o seu lado esotérico, ele supera o seu lado material, a sua vida material. Ou seja, você tem uma maior inclinação ou uma maior tendência a atuar através do seu lado mental, do seu lado intelectual, do seu lado místico, do seu lado religioso, do que no lado material, ok? Pode observar que você pende para esse lado. O seu polegar, a base é maior do que a ponta. O que que significa? Que a sua vontade é maior do que a sua razão, ou seja, muitas vezes você deseja coisas, você deseja alcançar certos objetivos que estão acima da sua capacidade. Cuidado com isso. Suas falanges são equilibradas, as falanges dos seus dedos. Significa que você consegue equilibrar, certo? A sua vida mental, material e espiritual. Você consegue dar um certo equilíbrio a esses três planos da sua vida, certo? O seu monte de Júpiter, ele é exaltado. Isso mostra que você é um homem egoísta, né? Tem que cuidar esse lado. Egoísmo. O seu monte de Saturno é normal, o seu monte de Apolo é normal, o seu monte de Mercúrio é normal, e o seu monte de Marte é normal. O que é que isso significa? Significa que você procura, na maioria das vezes, ser um homem prudente, procura ter prudência, pelo menos em algumas ocasiões. Você é para ter uma vida financeira regular, sem sobressaltos. Se a sua vida financeira estiver muito cheia de altos e baixos, está acontecendo alguma coisa de errado. Você é para ter uma vida financeira tranquila. Você é um sujeito perspicaz, tem uma inclinação à literatura e é um bom comunicador, você se comunica bem. E você é uma pessoa legal e leal, as duas coisas. Você é um cara legal e é leal também, né? O seu monte da lua é um pouco baixo, isso significa que você tem, às vezes, ou na maioria das vezes, sonhos irreais. Você sonha muito, o seu sonho ele escapa um pouco da realidade. Cuidado com isso. E o seu monte de Vênus é elevado, significa que você tem uma vida sentimental estável e sadia, ou pelo menos era para ter, né? Que você é um homem sensível e faz amizade fácil. Vamos agora para as linhas das suas mãos. Você tem a cruz mística, significa que você tem uma tendência a gostar muito do esoterismo. Você poderia ter o esoterismo até mesmo como profissão. Você ia ganhar muito dinheiro sendo esotérico, tendo um trabalho parecido com o meu. A sua linha da vida, ela tem um bom caminho, ela é bem feita, né? E isso significa, e é reta, muito reta, isso significa que você vai ter uma vida relativamente longa, certo? Mas falta flexibilidade na sua vida. Você, quando coloca uma coisa na cabeça, uma ideia na cabeça, é difícil de tirar essa ideia, mesmo que ela seja errada.
É difícil você tirar essa ideia da cabeça, você mudar de atitudes e mudar de pensamento. É muito difícil para você quebrar certos paradigmas. A sua linha da cabeça é unida com a linha da vida. O que é que isso significa? Que você tem algum tipo de dependência, ou dependência emocional, ou dependência financeira, algum tipo de dependência você tem, algum tipo, seja ela qual for. A sua linha do coração, ela é muito forte, ela é muito grossa, certo? Isso e um pouco reta. Isso significa que você é um sujeito intolerante. Cuidado com isso, viu? Cuidado com a intolerância e cuidado com a pressão alta. Cuidado com a pressão alta. Tendência a ter pressão alta. Se não, logo no início da vida, ou então na velhice. Cuidado. A sua linha do destino praticamente não existe. Significa que você faz o seu próprio destino. Ou seja, você tem uma capacidade muito grande de realização. Você realiza muito. O destino, ele não te segura muito. Você é capaz de realizar aquilo que você quer, pelo menos na maioria das vezes. Isso é muito bom. Ou seja, significa que os teus fracassos e as tuas vitórias dependem unicamente de você, e não de outros fatores externos. A sua linha de Mercúrio é muito boa. Isso significa que você é um bom comunicador. Precisa olhar um pouco a saúde do fígado, né? Precisa dar atenção ao fígado, mas é um bom comunicador, você se comunica bem. A sua linha do Sol termina na linha do coração. Isso significa que as suas vitórias, as vitórias da sua vida, vão vir pela perseverança, pela determinação. Ou seja, você tem que começar as coisas e terminar. Você começando um projeto e terminando, lutando por ele, você vai ter vitória garantida. E outra coisa, você tem que ser uma pessoa de um comportamento elevado, um comportamento nobre. Você tendo esse tipo de comportamento, você vai vencer na sua vida com toda certeza. Você tem 2 braceletes, fazendo uma fusão da vibração dos seus 2 braceletes com a sua linha da vida, eu diria que você vai viver entre 75 e 80 anos de idade. Podendo viver mais, é lógico, se cuidar bem da saúde. Com relação às suas linhas do matrimônio, você tem 3, uma pequena, uma grande e outra média. Isso significa que você vai ter 3 grandes amores na sua vida. Um deles vai sair casamento, praticamente, que é a linha do meio, podendo surgir um terceiro amor no futuro, se ele já não tiver aparecido. Então, um pequeno e rápido amor na juventude, um grande amor que pode resultar num casamento, e um terceiro amor que pode, sei lá, ser um novo casamento ou uma amante, né? Bom, como características, você é um sujeito que nasceu para ser líder. Você é muito criativo, tem um caráter progressista, tem muito vigor físico, as suas linhas mostram isso. Você é um sujeito muito otimista, tem fortes convicções. Você é um sujeito muito competitivo, independente, certo? Na maioria das vezes. Mas a união da linha da vida com a linha do pensamento, a linha da cabeça, pode mostrar algum tipo de tendência, algum tipo de dependência. Fique atento quanto a isso. Mas no geral você é para ser um homem independente. E é muito sociável, você é muito sociável. Agora, como pontos negativos, você é um pouco arrogante, egoísta, ciumento. Você geralmente diverge muito das pessoas com facilidade. Você é muito orgulhoso, cara, muito orgulhoso. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você hesita um pouco e é muito impaciente. Cuidado com isso.
Você gosta muito de mandar. Você nasceu para mandar. Você nasceu para ser líder. Você tem um raciocínio lógico e rápido. Você discute vários assuntos, cara. Vários assuntos. Você domina vários assuntos. Você tem uma tendência a ser autoritário. Cuidado com isso. Possessivo nos relacionamentos e em tudo. E egocêntrico. Você se acha o centro de tudo. O mais importante de todos. Cuidado com essas tendências. Você é muito materialista. Certo? E a sua razão, ela é tamanha que ela coloca muitas vezes você com os pés no chão. Às vezes você viaja muito mentalmente, mas na maioria das vezes você consegue ancorar, sabe? Porque a sua preocupação com o dinheiro faz com que na maioria das vezes você ancore, você fique firme no chão e não tenha muitos devaneios. Você é um sujeito amável, na maioria das vezes, gosta de receber elogios e gosta de ser admirado. Quando você sofre algum tipo de frustração, de decepção, isso atinge em cheio o seu sistema metabólico, os seus nervos, e aumenta a sua pressão arterial, ok? Você é um sujeito universalista, espirituoso, charmoso, é um cara charmoso, esqueci de dizer isso. É um sujeito divertido, amoroso e deseja muito ser bem sucedido. Você tem uma mistura de materialista com idealista. Você tem uma grande intuição, um poder espiritual grande também. E é o que eu já disse, se você trabalhasse no setor do esoterismo, você ia ganhar muito dinheiro, ia ser muito profissional nessa área. Gosta muito de ajudar o próximo, você se frustra muito fácil, é pouco prático, eu já disse isso, egoísta, complexo de inferioridade, tem alguns medos na sua vida, você tem alguns medos, a sua preocupação é exagerada e você tem tendência ao isolamento, sim, ao isolamento. Olha, você nasceu para ser líder. Se você trabalhar para os outros ou ganhar pouco dinheiro, você se torna uma pessoa arisca, violenta e inconsequente. Você se torna insuportável no ambiente de trabalho. Você tem que aprender a estudar, projetar e manter aquilo que você quer na sua vida. Ou seja, você tem uma tendência a deixar tudo no meio do caminho ou deixar a glória para os outros. Ok? Não leve muito a sério o seu lado emocional, porque isso pode te trazer problemas psicológicos. Você gosta muito de pessoas criativas, você é um cara leal, como eu já disse, um sujeito leal, certo? Mas é um pouco desconfiado. Conselhos: você deve aprender a se divertir mais e a servir cada vez mais o próximo, ok? Você deve amar muito mais o seu próximo, sem preconceito. Você é um pouco preconceituoso em alguns casos. Você deve ser mais generoso, tolerante, compreensivo com o seu semelhante. Você deve evitar sonhos irreais. Você deve evitar fugir da realidade, como eu já falei. Profissões: você nasceu para ser advogado, psicólogo, né? Você nasceu para ir para a psicologia. Você nasceu para ser advogado, psicólogo, médico, lidar com a literatura, artes plásticas e principalmente o esoterismo. Bom, eu vou ficar por aqui. Futuro para você só se você for líder, ou então se você for empregado, você tem que ser o chefe. Se você seguir tudo isso que eu lhe falei, todos os conselhos, todas essas orientações, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida, ok? Você tem direito a 3 perguntas que serão respondidas através da cartomancia. Eu vou ficar por aqui, espero que tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Curso básico de leitura de mãos. Com esse curso você vai aprender a ler as suas próprias mãos, as mãos de seus parentes, amigos e conhecidos. Curso básico de leitura de mãos dá direito a certificado de conclusão. Para maiores informações, entre em contato através do número de WhatsApp que se encontra aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo.